Is an introduction really necessary for someone we all know so well? Olá a todos, segundo episódio do Passe Letra. Como disse a semana passada, regressámos e foi para ficar. Esta semana com algumas notícias, tanto das transferências como dos resultados, que são algo surpreendentes, principalmente nas transferências, e podemos começar por esse assunto. É recente a transferência de Mateus Nunes para o Wolverhampton, do Sporting para o Wolverhampton, um negócio que vai envolver cerca de 45 a 50 milhões por objetivos. E quando há pouco tempo diziam, e o Ruben Amorim dizia isso na conferência de imprensa, que Mateus Nunes tinha abdicado a ofertas muito melhores para ficar a jogar no Sporting, que Mateus Nunes era o futuro de Mateus Nunes, passava pelo Sporting, ter um treinador de uma instituição como o Sporting a dizer isto, para passado uma semana, semana e meia, na antevisão de um clássico, de um jogo importante como é contra o Futebol Clube do Porto, o jogador acabar por sair, principalmente um jogador que é importantíssimo na manobra do Sporting. O Sporting neste momento no plantel não tem um jogador com as mesmas características de Mateus Nunes, que possa cobrir aquela área e fazer o que Mateus Nunes faz. Porque Mateus Nunes, vimos-lo na seleção, vimos-lo no Sporting, é um jogador diferenciado. Oferece coisas à equipa que é difícil arranjar um jogador que faça o mesmo e que substitua Mateus Nunes completamente no que ele faz. Mateus Nunes é um jogador bom no transporte, é bom a destruir, dá apoio. A semana passada referíamos aqui que Mateus Nunes era o elo comum entre a dupla Mateus Nunes-Ugarte ou Mateus Nunes-João Palhinha. João Palhinha acabou por sair, Mateus Nunes sai agora, ambos para a Premier League. João Palhinha saiu para o Fulham, Mateus Nunes sai agora para o Wolverhampton. Equipas que não são do top 6, não são do top 8, se calhar da Inglaterra, se calhar não do top 10, mas acabam por sair por valores que são importantes para o Sporting. E depois tivemos Miguel Braga, um administrador do Sporting, a dizer que é importante. Esta venda era fulcral para a saúde financeira do Sporting. E esta é a realidade dos clubes portugueses. E cada vez mais nós, enquanto adepto, enquanto consumidor do futebol português, temos que nos habituar a este tipo de histórias. Porque os nossos jogadores, ou os jogadores que atuam no nosso campeonato, são bons. E a prova está aqui. Quem é destes campeonatos com mais poderio financeiro, destes melhores campeonatos, top 5, digamos top 5, porque depois Portugal luta com Holanda e Turquia por um lugar ao sol naquele sexto lugar. Mas falemos deste top 5. Os nossos jogadores portugueses saem para qualquer equipa e são referenciados por qualquer equipa, pelas melhores equipas. Tivemos o caso de Luís Dias, tivemos o caso do Darwin. No passado tivemos outros casos. Só a referir estes dois que saíram para a mesma equipa, para o Liverpool, uma equipa que constantemente luta por Champions, pelo campeonato inglês. E onde é que se foi reforçar? Ao nosso país. Quem é que eles levaram? As duas maiores estrelas até então, ou dois dos melhores jogadores até então. Há bons executantes, há mais bons executantes no nosso campeonato, mas levaram Luís Dias, que tinha feito meia temporada excepcional ao serviço do Porto, e depois levaram Darwin, que fez uma temporada também ela excepcional ao serviço do Benfica. Agora, vem o Wolverhampton, leva Mateus Nunes, numa altura em que, como começámos a abrir, ele disse que não ia sair, que tinha recusado essa oferta. Inclusive houve notícias que referiam que ele tinha recusado o próprio Wolverhampton há já algum tempo para ficar no Sporting, e acaba por a 2 semanas do final do mercado, desfalcar desta forma o Sporting. O Sporting agora, vamos ver o que é que vai fazer com o encaixe do Mateus Nunes. Terá tempo para procurar um substituto. Será Daniel Bragança? Procurarão um substituto lá fora? Cá dentro, fala-se de André Almeida, do Vitória Guimarães, tal como se já falava para o Futebol Clube do Porto. É um jogador interessante, não é Mateus Nunes, tal como para o Porto também não iria fazer a vez de Vitinha ou de Fábio Vieira, se essa é a intenção dos treinadores ou das estruturas quando vão buscar jogadores novos. Não resulta. Casos no passado em que jogadores saíram, tentaram ir buscar jogadores parecidos ou com características parecidas. Passa tudo por um processo,
passa tudo por uma dinâmica, e falando em dinâmica, temos agora Ruben Amorim à prova para este clássico no Dragão. Na antecâmara do Sporting visitar o Dragão, no jogo grande da terceira jornada do nosso campeonato, no Porto Sporting, Ruben Amorim fica sem uma peça fundamental do seu 11, uma peça não só fundamental naquilo que dá à equipa, mas naquilo que é também a disposição tática da equipa. Porque Mateus Nunes era forte e é forte tanto na transição ofensiva como na transição defensiva. Isto parecem frases feitas, mas é de facto o que Mateus Nunes oferece à equipa e é ótimo nos dois momentos do jogo. Há alternativas que não são tão boas num dos momentos. À cabeça, suponhamos que entra Daniel Bragança, não sabemos se vai estar já disponível da lesão que tinha contraído e que estava a tratar, mas façamos um exercício de tática. Suponhamos que é Daniel Bragança que avança para o 11 e que joga ao lado de Ugarte. Façamos este exercício. Ugarte fará aquilo que melhor faz, que é segurar, tentar destruir ali atrás, oferecer algum apoio defensivo. Quando jogava Mateus Nunes ao lado do Ugarte, muitas vezes revezavam-se, porque Mateus Nunes também era forte no momento defensivo. Daniel Bragança tem outras coisas. Tem outro perfume do meio campo para a frente que não tem do meio campo e não tem resiliência do meio campo para trás. Com isto não estou a dizer que Daniel Bragança não defende. Ele defende. O futebol é um jogo coletivo. Todos têm que atacar. Todos têm que defender. Agora, não defende tão bem ou não defende com tanta agressividade como, na minha opinião, Mateus Nunes o faz. E isso, de resto, é visível sempre que Daniel Bragança entra na equipa do Sporting. Entra com uma liberdade ofensiva muito maior e oferece ofensivamente à equipa muito mais coisas que o que oferece na transição defensiva. E isto vai ser um desafio para Ruben Amorim. Estará Ruben Amorim na altura de ir buscar uma alternativa, se calhar, não tão ofensiva e mais defensiva, libertando o Ugarte para papéis mais ofensivos, porque também tem uma boa chegada à área, coisa que Mateus Nunes tinha, à área adversária, e colocar ali alguém mais destrutivo ao lado de Ugarte. Assim fortifica o meio campo do Sporting e, em alternativa, pode entrar com alguém mais solto ofensivamente, como é o caso de Daniel Bragança, ou Mateus Fernandes, que está agora em evolução. Mas este vai ser o grande desafio de Ruben Amorim nestas próximas jornadas, nestes próximos dias. Saber como é que, e o mais urgente, saber como é que vai montar a equipa para visitar o Dragão, num jogo que é importante e que, lembro, se o Sporting calha a ter um deslize, seja derrota, seja empate, mas o pior dos casos, uma derrota, pode ficar a 5 pontos do Futebol Clube do Porto, um adversário direto. E isto, à terceira jornada, não vou pela cantiga de que são 5 pontos, já não é recuperável, é perfeitamente recuperável. Mas à terceira jornada, como é óbvio, o calendário ditou que logo nas primeiras 3 jornadas o Sporting encontrasse 2 das 4 melhores equipas do nosso campeonato. Porto e Braga. Contra o Braga empatou, naquele que foi um grande jogo. Contra o Porto, esperamos para ver agora. Ir ao Dragão com uma ideia concisa de jogo, com rotinas e dinâmicas de jogo com Mateus Nunes, é diferente do que ir ao Dragão sem Mateus Nunes. Como é óbvio, Ruben Amorim no passado já provou que consegue fazer omeletes com poucos ovos. Poderá ser um desses os desafios e o Sporting até pode sair com os 3 pontos do Dragão agora. É uma tarefa que não se avizinha nada fácil. Naquela perspectiva de colocar alguém mais defensivo ao lado do Ugarte, Daniel Bragança, esta saída, vamos ver se faz com que o Sporting, das duas uma, ou vá buscar Al-Musrati, como eu já tinha falado na semana passada, ou no impasse de Ricardo Horta, no negócio de Ricardo Horta para o Benfica, porque não intrometerem-se? Ruben Amorim é, claro, apreciador das capacidades de Ricardo Horta, não é um jogador para aquela posição, mas reparem, esta semana falou-se de que Justin Kluivert podia estar a caminho da segunda circular, fosse para o Benfica, fosse para o Sporting. Para o Benfica fazia todo o sentido, até porque Benfica, para aquelas duas posições das alas,
de momento, tem 2 jogadores titulares e depois outros que não oferecem tantas competências. Quando saem Rafa ou David Neres, já sabemos que João Mário joga pela ala, mas quando saem estes dois, Chiquinho não oferece, Diogo Gonçalves não oferece, apesar de ter feito um grande golo na terceira pré-eliminatória da Champions, não oferecem aquilo que Neres oferece e que Rafa oferece. Portanto, dessa perspectiva, no Benfica, Justin Kluivert era um potencial alvo e vinha a oferecer coisas que, de momento, Roger Schmidt aparenta precisar. Agora, quando se falou de Justin Kluivert para o Sporting, quando o Sporting dispõe para aquelas posições de pote, trincão, a poder jogar com Marcos Edwards, ainda ir buscar Justin Kluivert, um quarto extremo, ainda por cima de qualidade, para fazer 2 posições, quiçá 3, porque na Roma Justin Kluivert chegou a jogar no vértice do ataque. Já sabemos que o Sporting só tem Paulinho para aquela posição, Slimani está de saída. Poderia ser uma alternativa interessante, mas notícias já apontam que Justin Kluivert está a caminho também do Fulham. Portanto, até pode ser colega de João Palhinha, mas não no Sporting, em Inglaterra. E, portanto, é uma opção que se esfuma. Mas este impasse gerado em torno de Ricardo Horta, sabendo que o Sporting vai receber dinheiro fresco, sabendo que Ruben Amorim é apreciador das capacidades do jogador, podemos ter aí uma novela pós dias finais, apesar da vontade do jogador em querer arrumar ao Benfica. Mas isto já nem sequer é bonito o circo que se gerou à volta do jogador e não sei sequer se o futuro dele passa mesmo por Braga. Falando de outras equipas, outro caso que gerou alguma controvérsia, principalmente nas redes sociais esta semana, Fernando Meira, um ex-jogador da nossa seleção, partilhou um tweet com uma uma conferência de imprensa na antevisão do jogo do Moreirense, dizendo que, ou apelando a que as pessoas reparassem o estado do futebol português, porque a sala da conferência de imprensa estava completamente vazia, ou tinha um jornalista para fazer as típicas perguntas na antevisão do jogo. E muita gente, o feedback que ia recebendo é que este é o estado do futebol, ninguém quer saber das equipas mais inferiores. E eu pego neste assunto com um tema que esta semana gerou alguma controvérsia, que foi a Liga adiou o jogo do Benfica, e o Benfica neste momento joga para o acesso à Liga dos Campeões, acabou de ganhar 2-0 ao Dinamo de Kiev, joga a segunda mão do play-off nesta próxima semana, que se avizinha, para já está em vantagem, a primeira parte está feita, 2-0, uma bela exibição, principalmente na primeira parte, na exibição segura, resultado no bolso, está feito. Agora, segundo consta, a Liga adiou o jogo do Benfica frente nesta jornada do campeonato, por estar a participar no play-off de acesso às competições europeias da Liga dos Campeões. E, segundo relatos, não adiou o jogo do Gil Vicente nesta próxima jornada, neste próximo fim de semana, quando o Gil Vicente também se encontra a meio de um play-off para acesso às competições europeias, frente aos holandeses do AZ Alkmaar, que, pasme-se, a Liga Holandesa teve a sensibilidade de adiar o jogo desta jornada do AZ Alkmaar. Portanto, neste interregno de dias, o AZ Alkmaar vem jogar, joga contra o Gil Vicente, depois teve o jogo deste próximo fim de semana adiado e para a semana joga com o Gil Vicente. Tem um hiato de uma semana para preparar o jogo que lhe pode garantir o acesso às competições europeias. O Benfica, na mesma perspectiva e no nosso campeonato, jogou esta quarta-feira, tem um interregno de quase uma semana para preparar o próximo jogo para as competições europeias, porque só volta a jogar na próxima terça, e tem esta semana de preparação. No entanto, o Gil Vicente joga contra o AZ Alkmaar a primeira mão, tem o jogo para a Liga na segunda-feira e depois volta a jogar na quinta-feira para as competições europeias. Digamos que o tratamento não foi propriamente igual, mas também podemos pôr aqui os cenários na mesa, que é o Benfica jogou na quarta, teria que jogar na sexta ou no sábado, porque depois volta a jogar na terça. E para deixar no mínimo
48 a 72 horas de interregno entre jogos, era difícil colocar o jogo do Benfica. No entanto, quando observamos que quão melhor as equipas representarem Portugal nas competições europeias, melhor será o nosso ranking. Se houve a sensibilidade para adiar o jogo de uma equipa cujo calendário será tão congestionado quanto, hipoteticamente, o de Gil Vicente, se chegar às competições europeias. Porque, sendo ambas primodivisionárias, com jogos da taça, com jogos da taça da Liga, porque o Gil Vicente ficou entre os 8 primeiros do campeonato da temporada passada. Hipoteticamente, os calendários serão iguais. E agora, o que seria termos mais uma equipa a representar o nosso país nas competições europeias, podendo preparar a primeira mão, ter um interregno de uma semana a preparar a segunda mão e a preocupar-se só com aquela segunda mão. Porque podemos ir pelo caminho do descanso, alegando que o Gil Vicente joga agora, a uma quinta, joga, digamos, na segunda-feira e depois volta a jogar na quinta. Há 3 dias, há 4 dias entre jogos. Tudo bem, para recuperar, atletas de alta competição, com departamentos altamente profissionalizados, dá para recuperar. Agora, em termos mentais, e vamos que neste jogo da Liga há uma lesão, há 2 lesões. Acontece qualquer coisa. A equipa fica desfalcada para a segunda mão, quando é importante, não só para o nosso ranking, como para o nosso campeonato, tanto para a nossa imagem lá fora, temos o máximo número de equipas nas competições europeias, seja na Liga dos Campeões, seja na Liga Europa, seja na Liga Conferência. Porque levar o nome de Portugal, ou ver o íconezinho de uma equipa portuguesa a quando dos sorteios, a quando das definições das eliminatórias dos grupos, é fundamental. E os outros países que lutam connosco para o 6º lugar estão à procura disso. Portugal, se não se puser está-se a pôr a jeito de poder perder esse 6º lugar, de poder levar tantas equipas à Liga dos Campeões e voltarmos àquilo que éramos, de levar uma equipa e o segundo, que é o campeão, e o segundo lugar vai disputar um play-off de acesso ou uma pré-eliminatória de acesso, quando podemos cada vez mais contribuir para a internacionalização e para a consolidação do futebol português a nível europeu. E o caminho tem de ser por aí. Mas referia essa situação do Fernando Meira em relação à conferência de imprensa do Moreirense. Entretanto, houve aqui este ato relativamente ao Gil Vicente. Acho que é uma situação que deve ser falada e não foi focada tanto quanto isso e não teve a atenção que deveria ter, porque é um assunto que merece mais atenção, especialmente nos painéis que têm mais influência sobre este género de assuntos. Agora, relativamente ao Moreirense, o que acontece a parte de Benfica, Porto, Sporting, que claramente, quanto maior fossem as salas de conferência de imprensa, mais gente estas equipas punham nas salas de conferência de imprensa, mais jornalistas. Isto é natural porque os nossos meios de comunicação, em primeiro lugar, têm salários para pagar. Logo, tendo salários para pagar, têm de vender. As pessoas têm que ir aos sites e ler o que está nos sites para que toda a publicidade que é colocada nesses sites possa gerar receitas para poder pagar salários, para manter os jornais abertos, e as pessoas, quando vão ao quiosque, têm de comprar aquele jornal para poder gerar receitas, para poder pagar salários, para poder ter os jornais abertos, os órgãos de comunicação abertos. Agora, quem é que, infelizmente, e isto é cultural, e esse era o ponto que eu queria chegar, infelizmente, uma grande parte da nossa massa consumidora de futebol ainda aplica um bocadinho a clubite, ou seja, há muita gente do Benfica, portanto, quantas mais notícias houverem sobre o Benfica, quantos mais cabeçalhos houver sobre o Benfica, mais hipóteses há daquele jornal ser vendido ou daquela notícia ser lida, igualmente para o Porto, igualmente para o Sporting, em menor percentagem para o Braga e em menor percentagem para o Vitória de Guimarães. E se quisermos ir descendo a escada,
passo a passo, a percentagem vai sendo cada vez inferior. Portanto, quando chegarmos ao Moreirense, ou quando chegarmos a equipas do fundo da tabela ou da segunda liga, essa percentagem vai ser muito reduzida. E eu acho que aqui entra não só a sensibilidade dos órgãos de comunicação, porque eu enquanto consumidor de futebol, não posso, nem eu, nem ninguém que se interesse minimamente, ou que se interesse muito pelo futebol em geral, eu não quero acreditar que órgãos de comunicação que têm como principal função informar o adepto do futebol sobre qualquer notícia que possa existir, eu não quero acreditar que eles não querem cobrir ou não têm intenção de cobrir tudo o que é assunto do futebol nacional, de qualquer equipa. Porque quanto mais rico for o portfólio de notícias e de conteúdos que estes órgãos de comunicação vão ter, mais pessoas vão ter. E eles vão ter a ler e a consumir os seus conteúdos. E isto é transversal aos órgãos de comunicação do futebol, de política, rádio, televisão, como é óbvio. Só que depois falta a mão de obra e falta muitas vezes financiamento para pagar a esta mão de obra. E se nós formos fazer a contas, mais de 20, 30 instituições de futebol só profissional, se quisermos ter um jornalista por cada conferência de imprensa, e isto não colocando as equipas a jogar todas nos mesmos dias, mas se tivermos conferências de imprensa na quinta, na sexta, no sábado, porque por haver jogos à sexta, ao sábado e ao domingo, já nem estou a colocar jornadas à segunda-feira, é muita mão de obra. E em termos logísticos é complicado para os órgãos de comunicação e depois isso gera despesa. Mas aqui também pode entrar a estratégia de comunicação dos clubes. Numa conferência que se espera e na coordenação daquela que é a comunicação do clube, numa conferência de imprensa que se espera tão pouco atendida ou tão pouco requisitada, porque tendo outros assuntos mais mediáticos para cobrir, é natural. Os jornais, não quer dizer que seja certo ou errado, mas os jornais tendencialmente, se tiverem uma notícia para cobrir dos três grandes, não vão àquela conferência de imprensa. Portanto, nesta coordenação daquilo que é a comunicação do clube, por que não fazer uma conferência de imprensa só com o treinador e o órgão de comunicação digital do clube? Ou então, quando segue a nota de imprensa a dizer quando é que será, segue uma nota de imprensa do Departamento de Comunicação do clube a dizer: temos jogo este próximo sábado, nesta próxima sexta-feira, às 3 da tarde, realiza-se a conferência de imprensa do nosso treinador. A nota de imprensa é enviada para rádios, jornais, para as variadas redações. Se não houver um mínimo de 5, 6, estabelecer um threshold. Se não se cumprir esse mínimo, a conferência de imprensa é feita com o treinador e é feita para os canais digitais do clube. E depois os media outlets que quiserem utilizam essa conferência de imprensa, essas palavras do treinador, e geram a notícia a seu belo prazer. Utilizam esse conteúdo para gerar novos conteúdos. É claro que aí há a sensibilidade de o gestor de redes, ou o coordenador de comunicação, ou o assessor de imprensa ter que fazer algumas perguntas ao treinador. Mas acaba até por ser rico, porque nessa perspectiva, esse conteúdo seria posteriormente partilhado nas redes, poderia ser feito um ficheiro de áudio e enviar para as rádios locais, porque quando o apoio do clube é maioritariamente local, interessa informar as pessoas locais e aproximar os clubes das pessoas da terra. Portanto, até enviar um ficheiro de áudio para as rádios locais, e assim garantíamos que, enquanto clube, o que quer que seja que fosse importante aquele treinador comunicar na antevisão daquele jogo, chegaria aos grandes media outlets que não puderam estar presentes, mas aproveitam, se tiverem essa intenção, o conteúdo que é disponibilizado nas redes sociais do site ou nos órgãos de comunicação do clube. Criávamos, enquanto coordenadores de comunicação, conteúdo para os nossos e conteúdo valioso para os nossos canais. Fazíamos algo que era diferente dos demais,
Podíamos avançar para conferências de imprensa totalmente digitais, mas isso é um passo que se calhar ainda não estamos preparados para debater. Mas este pode ser o caminho. Fechar mais um bocadinho as portas, aproveitar mais o tempo, aderir mais ao digital e com isto, enviando o ficheiro de áudio para as rádios locais, enviando a transcrição para redações de jornais locais, garantimos que aquela antevisão ou as palavras do treinador chegam ao avô de 80 anos através da rádio, chegam ao trabalhador de 40 anos através do jornal ou das redes sociais, chegam ao estudante de 18 anos também através das redes sociais. Na minha opinião, os clubes mais pequenos tinham tudo a ganhar indo por aqui. É uma conversa que podemos chegar mais à frente e debater mais à frente. Este foi o segundo episódio. O meu nome é João Caçador. Um forte abraço e até para a semana.